dar um falso testemunho, quando alguém quiser destruir muitas vezes aquilo que você está construindo há muito tempo, aí que você tem que ser sal da terra, aí que você tem que dominar a sua vida e falar: eu não vou me envolver com essa situação. Se você está achando que é isso, viva o que você quer viver, porque não adianta a gente querer mudar a cabeça de ninguém. Quando eu falo que as pessoas vêm para a igreja, elas vêm com um intuito, de buscar algo que vai transformar a vida delas, seja por uma palavra, seja por uma oração, seja por uma bênção, seja pelo Espírito Santo, porque tudo isso é o que faz a diferença na nossa vida. Então, quando Jesus diz de sermos o sal da terra, Ele chama cada um de nós do modo que nós sentimos para sermos melhores. Porque imagina você ser lançado fora, imagina você ser destituído daquilo que Deus colocou para nós. Tem gente que está assim, tem gente que está sofrendo tanto que não consegue nem chegar na igreja. Tem gente que está passando uma dificuldade tão grande, seja financeira, seja psicológica, seja muitas vezes uma doença, e ela não consegue entender que buscar em Deus é saber tomar a melhor decisão da sua vida. Então, quando eu entendo isso, quando eu vivo isso, a minha vida é transformada. E aí, eu fiz algo essa semana e quero trazer também para você hoje, algo muito simples e muito didático. Eu tenho aqui no altar 2 copos com água, 2 copos. Então, está aqui, o copo número 1, todo mundo está vendo aqui o copo número 1 e o copo número 2. Esses 2 copos estão aqui. Vamos imaginar que esta água somos nós, cada um de nós. Quando nós temos a nossa vida, quando nós nascemos, nós somos assim, puros. A gente não tem nada que nos contamine. Só que o que acontece? Durante a nossa vida, durante o nosso crescimento, a gente vai ouvir muita coisa. E a gente vai ouvir coisas boas e coisas ruins, ou não tão boas assim, né? E aí a vida vai trazer coisas para nós que pode começar a envolver a nossa vida, e a gente vai achando que é normal, a gente vai achando que é normal mentir, que é normal enganar, que é normal olhar para uma pessoa e querer o mal dela. A gente acha que destruir a vida de alguém é uma coisa normal. E aí você fala assim: padre, por quê? Você está vendo como que o mundo vai envolvendo a gente? Como que o mundo vai transformando a nossa vida? Então, ao invés de nós sermos puros, o que acontece com a gente? A gente se contamina. Aí você fala assim: padre, o mundo é assim? Eu vou dizer para você de todo o meu coração, a gente vê muitas pessoas mentirem, enganarem, traírem, achar que é normal. Aí a pessoa fala assim: mas padre, mas a Bíblia não está escrito? É assim que faz, né? A Bíblia não está escrito que se eu pedir perdão, Deus me perdoa? Sim, eu concordo com você. Só que toda vez que alguém traz esse argumento para mim, sabe o que eu digo? Eu digo assim: vamos imaginar que você está num prédio, e esse prédio tem 20 andares, e você sobe lá no último andar, e aí você pula de lá de cima, pula de lá de cima. Aí no meio do caminho, ou até chegar no térreo, ou no primeiro, no segundo, você se arrepende de ter pulado. Você pede perdão para Deus. Deus vai te perdoar? Sim ou não? Sim, Ele vai te perdoar. Só que o que vai acontecer com você? Olha o que aconteceu. Você caiu no chão. Não tem como voltar. Então, quando alguém fala para mim que o mundo vai fazer você ficar normal, não vai. Sabe por quê? A gente tem que entender que igreja não é prédio. Prédio é legal, é gostoso a gente se reunir, colocamos ventilador, aqui a gente vai estar, aqui a gente está, mas a gente está num ambiente confortável. Então, estar na igreja é gostoso. Só que estar na igreja não é a mesma coisa do que ser igreja.
Se a igreja é você praticar lá no seu trabalho, lá com a sua família, lá com as pessoas mais difíceis que você vai conviver, e você ser o sal da terra. Aí você fala, Padre, mas por que é tão importante ser o sal da terra? Vamos ver o que acontece quando a gente coloca o sal na nossa vida. Então o sal é o nosso Senhor Jesus. Então eu vou colocar o sal certinho, e o sal vai estar aqui em contato com a água. E o sal está aqui misturadinho na água. E aí nós vamos para a parte do mundo. O mundo vai também querer atingir a gente. Satanás não desiste da gente. Só que aí, o que é que acontece? Quando nós somos o sal da terra, nós temos uma barreira. E essa barreira não deixa nós sermos dominados pelo mundo. Então, se você ficar pensando assim, pá, vale a pena vir para a igreja? Eu vou mostrar para você. Aqui é sem ser igreja, sem ser igreja. E aqui é sendo igreja. Aí você fala, Padre, mas a gente não tem como melhorar isso? Tem. Cada vez que você está mais perto de Deus, mais protegido você está. Só que, vamos pensar.